tudo o que a gente chama de braçal, que foi tirado lá atrás, há 200, 300 anos, na verdade, é o trabalho enfadonho e repetitivo que pode ser substituído. Então, assim, o trabalho enfadonho e repetitivo que o cara tinha de ficar martelando uma pedra para quebrar em pedras menores e virar cascalho, foi substituído por uma máquina que fazia aquilo. A gente tem até um relato interessante. Tem um autor que eu gosto, um autor americano dos inícios do século passado, e o Jack London. E ele relata a experiência, um livro bem impactante que relata a experiência dele numa fábrica da Revolução Industrial quando criança. Ele atuava rosqueando garrafas, botando tampas em garrafas. Então é algo realmente massacrante para o ser humano. Trabalho enfadonho, repetitivo, que você, de uma certa forma, ele é caro, porque você consegue poucas pessoas que talvez consigam manter aquele padrão de serviço pelo tempo necessário. Ele é melhor feito por uma máquina. Aí, esse trabalho foi sendo substituído desde lá de trás, nas pequenas revoluções industriais dentro da Idade Média, quando se inventou, por exemplo, o moinho, o carro de boi, aquilo já era a primeira revolução industrial, quando você começou a ter processos mecanizados para fazer coisas enfadonhas. Isso daí, eu acho que sim, foram as respostas mais fáceis, as perguntas mais fáceis de serem respondidas, né? No começo. Como fazer um arado, como arar a terra mais rápido, como aguar a terra mais rápido, como moer o grão mais rápido. E aí depois a gente chega em um exemplo que eu até coloquei no Instagram há algumas semanas, discutindo sobre como olhar para inteligência artificial, aquela figurinha que eu mandei, Thiago, se puder só mostrar para quem estiver assistindo a gente, que assim, você pode olhar e pensar assim, a inteligência artificial, puxa vida, vai substituir vai entrar na minha vida e ver isso de uma forma negativa, e a inteligência artificial vai entrar na minha vida e ver isso de uma forma positiva. Acho que a discussão é muito mais profunda. E eu acho que a ideia sua foi muito interessante, que talvez sejam as duas coisas. Provavelmente é, mas o exemplo que eu coloquei no dia que eu escrevi foi o seguinte, tá joia, tranquilo, tá na transmissão, depois, gente, eu mostro a imagem para vocês, mas eu usei o exemplo da batedeira. Então vamos pensar nos séculos, estamos em 1800, a gente quer comer um bolo. Você comer um bolo em 1800, bem feito, ou você tinha que ter um nível social em que você tinha uma cozinheira que ela soubesse fazer o bolo com muita experiência e força para bater a massa do bolo, porque geralmente os bolos eram batidos por 2 horas antes de irem para ser assados. Ou você era o próprio cara que tinha, ou eu, ou a mãe, ou alguém. Mas se fosse na Bahia, ninguém morria de fome. Não tinha bolo nessa época, não. Comia bolo, comia cuscuz, que é mais fácil. Bolo solado. Ó, gente, pra quem não entendeu a piada sem graça, o Dr. Marcos é baiano, tá? Então eu não tô sendo maldoso, não. Uhum. Então veio a batedeira. O que a batedeira fez? A batedeira, quando chegou, muita gente olhou para a batedeira e falou assim, vai roubar meu emprego. Porque o meu emprego é bater massa de bolo. E aí veio a batedeira e hoje a gente olha para a batedeira e pensa, você consegue comer um bolo que demora às vezes 20 minutos para ficar pronto por causa da batedeira. Todo mundo tem acesso, você democratizou o bolo, mas... Isso foi uma coisa boa? Isso não substituiu... Bom, depende, né? Pergunta. Talvez, né? Talvez, né? Os triglicérides ficam satisfeitos. O LDL, né? LDL, então... Mas isso é consequência do quê? Da facilitação do trabalho. Sim. Quando a gente morava na caverna, ninguém tinha triglicerídeo alto, pelo menos que a gente sabe. Carne de mamute era super saudável. E todo mundo morria com 30 anos. Exato. Agora você come bolo e morre com 90. Então vamos lá. Alguns, né? Vamos lá. O que acontece? A batedeira foi o quê? Uma ferramenta que democratizou, sim, o acesso ao bolo para todo mundo, e ela não substitui você ser um bom cozinheiro. O que é o bom cozinheiro? O bom cozinheiro, ele sabe usar a batedeira como uma ferramenta. Acho que é aí que o ponto da inteligência artificial, ele engana, porque... Não é que ele engana, ele se coloca como uma difícil, eu vou usar a palavra ameaça, porque ela começa a mexer em coisas que são invisíveis para nós. Porque é fácil você ver que o bolo está sendo preparado, os ingredientes estão sendo misturados. Mas é difícil você entender, o ser humano enxerga padrão em tudo, até no que não tem. É difícil você entender, por exemplo, que você chegou numa determinada resposta
a partir de uma série de influências.